Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui nessa noite, nosso primeiro encontro de muitos, porque o que eu quero, eu tenho certeza que vocês também querem, que é viver uma vida de abundância, uma vida de organização que faça a gente viver uma experiência de acessar bênçãos que a gente ainda não acessou. E eu estou muito feliz porque a gente vai viver uma experiência que vai ser um divisor de águas da nossa vida. Nós somos quase 150 pessoas no grupo, é muito bom ter você. Hoje nós vamos ter o pastor falando para nós, pastor Wallace. Para quem não conhece, ele é o pastor do nosso distrito Formosa Central, tem muita experiência na área de mordomia. Eu fiz questão de convidá-lo para ele estar com a gente aqui hoje, para trazer para a gente uma mensagem poderosa. Obrigado, pastor, por ter aceitado o convite. Eu queria te convidar para você vir aqui para fazer uma oração, para a gente começar com uma oração. Vamos orar então. Ó Deus querido, nós estamos em Tua presença e por isso louvamos o Teu nome. O Senhor é o dono do ouro, da prata, e como mordomos do Senhor, Tu tens princípios para nos ensinar, para que administremos melhor esses recursos, atendendo às nossas necessidades, socorrendo aqueles que também precisam, além de podermos também contribuir para o avanço da Tua causa, alcançando mais pessoas para o Seu reino. Essas pessoas que aqui estão querem aprender mais sobre essa administração financeira. E que o Senhor possa ser com cada um de nós e aprendamos, ó Deus, algumas coisas especiais aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu reservei um momento muito especial que eu queria trazer uma experiência para vocês que eu vivi ontem. Foi um depoimento da Célia. E eu queria que a Célia viesse aqui. Vem cá, Célia. A Célia ontem, a gente teve uma conversa, né, Célia? E a Célia, na hora que ela falou, eu falei, pronto, está aqui o testemunho que eu precisava. E conta para eles, que você contou para mim, se você quiser contar com mais detalhes, o momento é seu, tá bom? Oi, boa noite, vamos. Então, gente, assim, a minha experiência que eu tive foi com a minha loja. Né? Quando eu abri a minha loja, eu sempre fui assim, achava que eu era extremamente organizada. Então eu comecei a loja, sempre ali falando, anotando as coisas e tudo. E assim a gente foi, né, levando a loja, levando. Só que na época da pandemia, todo mundo sabe que muitos lugares, muitas lojas fecharam. Eu tinha uma pequena reserva que eu mesma tinha feito. Eu falei assim, bom, minha loja foi fechada também por um tempo, né? Que nós fomos obrigados a fechar a loja. E aí o que aconteceu? Eu tinha dinheiro assim, tipo, para pagar os boletos. Só que pagou os boletos, não tinha movimentação, porque a loja estava fechada. E aí foi, e quando eu vi de repente, né, quando a gente reabriu de novo a loja, nós passamos por um momento muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Eu falei assim, nossa, será que agora a gente vai ter que fechar a loja? Porque está difícil. E foi aí que a minha filha, né, a Daniela, falou assim, mãe, você precisa, porque até então eu não sabia, a gente vendia, mas eu não sabia onde estava indo o dinheiro. Eu falei assim, nossa, mas não é possível, eu estou olhando aqui nas finanças, eu estou olhando tudo, está entrando dinheiro, mas foi um descontrole totalmente por conta da pandemia. E aí eu conversei com a minha filha, com a Daniela, e ela falou assim, mãe, você precisa de uma pessoa aqui no financeiro para te ajudar. Inclusive eu falei para ela, Dani, mas eu estou passando por uma situação tão difícil, que eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar das minhas finanças aqui, eu não consigo. Ela, mas você precisa, dá um jeito, mas você precisa. Para saber aonde você está errando, o que você está fazendo, então você precisa fazer isso. Foi aí que eu contratei, né, uma pessoa que
ela é especialista nessa área e ela foi me ajudando e me apertando daqui, e ela falou, de hoje em diante, você vai ter que ter uma planilha. E ela começou a montar essa planilha para mim. Então, assim, ela tem uma minha planilha, ela é feita assim do seguinte, certo? São os nossos salários, a gente não pode tirar um centavo do caixa, e aí é dividido, coisas pessoais, coisas da loja, tudo que a gente compra é anotado nessa planilha. Para te falar a verdade, eu ando, a minha bolsa tem uma caderneta, um papelzinho, que às vezes quando eu saio da rua, se eu vou, às vezes, eu preciso comprar isso para a loja, eu anoto lá, para a loja. Se eu preciso comprar alguma coisa assim, eu estou sem dinheiro, e eu às vezes uso o cartão da loja, mas para comprar coisa pessoal para mim, eu vou e anoto lá o que eu comprei para mim com o dinheiro da loja, para chegar lá, para pegar e colocar tudo na planilha direitinho. Gente, eu vou te falar, vale a pena. Vale a pena porque eu acabei conseguindo, sabe, juntar um pouco, ter uma reserva boa e acabei, né? E tanto é que ela, o nome dela é Alessandra, né? Ela falou assim, Célia, você vai montar uma outra loja. Eu falei assim, não, mas eu não consigo. Eu não tenho esse dinheiro todo. Ela falou assim, não, mas para o nosso planejamento você vai conseguir. Amém. Né? Então todos sabem que hoje eu tenho uma outra loja, né? E foi através disso, sabe? Foi através disso, de planejamento, né? E tudo hoje que eu faço é assim, até para fazer uma viagem, né? Eu vejo se dá para fazer essa viagem no mês que vem ou não. Se ela chegar para mim e falar assim, olha, Célia, o seu planejamento está dando para você fazer uma viagem daqui a 2 meses, eu acho que você vai conseguir, então tá bom. Mas eu sou assim, uma pessoa totalmente obediente. Totalmente obediente. Então eu acho assim que vale a pena a gente controlar. E eu acho que, na verdade, Deus quer isso, né? Que a nossa vida seja controlada. Deus não é um Deus de bagunça, Ele não quer a gente com aquela vida bagunçada, desorganizada. Eu acho que vale a pena. Então esse é o meu testemunho. Vamos salva de palmas. Muito obrigado. Se a gente não é organizado um pouco, como é que a gente vai ser organizado muito? Imagina quanto de bênção Deus tem para dar para nós, para a gente acessar. O conhecimento é a primeira bênção que tem, é o conhecimento, sabe? Vocês vão adquirir muito conhecimento. E é isso que a gente está propondo aqui. E o pastor veio falar para a gente hoje, né, pastor? Sobre essa organização financeira. Eu quero deixar o pastor agora com a palavra e que você possa aprender e colocar em prática. Parabéns aí ao Jefferson e toda a equipe, né, que tem trabalhado juntos para trazer um momento como esse, em que a ideia é trazer orientação, educação financeira, compartilhar ideias e dar oportunidade àqueles que já gostam do assunto poder aprofundar, aqueles que ainda não iniciaram nada podem começar a ter alguma orientação. O Brasil é um país com muitas riquezas, infelizmente por conta de corrupção e má gestão, a gente tem índices muito ruins, né, em várias áreas que poderíamos estar bem melhores. E o Brasil ele tem um ponto negativo, onde a gente tem poucos investidores, poupadores, comparado com países desenvolvidos. Entende por quê? Não tem essa mentalidade aqui. Há lugares fora do Brasil que a criança, desde cedo, ela tem aula sobre economias domésticas, ela já tem aula sobre investimento, e isso não passa nem perto, né, das orientações do currículo da maioria das nossas escolas. Então, você estar aqui hoje é algo muito positivo, porque não importa se você já tem uma boa caminhada ou se você tem enfrentado dificuldade, você está buscando orientação para colocar em prática e melhorar o desempenho, a performance que já tem, ou quem sabe corrigir uma rota se isso se mostra necessário nessa altura da sua jornada, né? Nós gostaríamos de hoje poder trabalhar com vocês aqui. Eu já falei, inclusive, num outro momento, isso daqui para
para a igreja central, no seminário ali que eu fiz, mas assim, a repetição é a mãe da sabedoria, tá? E finanças requer muito estudo. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que testar algumas coisas. Entende? Há alguns princípios que eles são aplicados para todos, há algumas variáveis que você precisa designar como prioridade ou não, isso pode variar de uma família para outra. Mas a gente vai apresentar aqui princípios gerais. Eu tomei aqui a liberdade, antes de entrar nessa palestra, de compartilhar com vocês aqui alguns fatos interessantes. Vocês sabiam que a Bíblia ela possui 2.300 textos que falam sobre dinheiro, riqueza, posse, administração de recursos? 2.300 textos. Para você ter uma ideia, das 39 parábolas de Jesus, 11 delas, tá, elas fazem referência ao dinheiro ou à administração dos bens. E de 15% a 20% dos ensinamentos registrados de Jesus tem alguma ligação com o dinheiro. Então, esse tema do dinheiro, ele é muito mais frequente na Bíblia do que a gente imagina. E por que isso daqui, na verdade, acontece? Porque o dinheiro, ele revela prioridades. Entende? O dinheiro revela prioridades. E se as nossas prioridades, elas estão bem entendidas, os nossos recursos vão caminhar nessa direção. E por isso a gente deve entender bem este assunto. Por isso a Bíblia diz assim, onde estiver o vosso tesouro, ali também vai estar o seu coração. O problema para a Bíblia não é possuir os recursos, mas é amar o dinheiro. Entende? É desconsiderar as bênçãos que temos para socorrer necessidades legítimas e que Deus muitas vezes nos concede para ajudar inclusive outras pessoas. Então, a Bíblia ela não é contra o dinheiro. Eu venho de um lar, para vocês entenderem o contexto, que eles não tinham uma educação financeira. Eu e o meu irmão encontramos um caminho da educação financeira que tem nos possibilitado colher alguns frutos. A Max, que também sempre trabalhou, ela tinha um salário de professor, e ainda naquela época em que o professor era menos valorizado ainda do que é hoje, né? Mas de 2 anos para cá, ela e meu filho empreenderam, eles abriram uma empresa, mas enfim, aquilo que nós construímos não foi construído em pouco tempo, foram muitos anos. E aí o meu pai falava assim, eu não consigo ver meus amigos, eles têm chácara, eles têm sítio, eles têm um monte de casa. E aí eu até brinquei com ele, falei assim, pai, sabe por que o senhor não tem? Porque o senhor não compra, eles compram, por isso que eles têm. Mas é claro, né, ele queria saber, mas como que eu vou comprar? Pra vocês terem uma ideia, o meu pai, hoje, eles não pagam ônibus, porque já são de idade, tem a carteirinha, anda para cima e para baixo de graça. Eles têm boa saúde e eles têm uma coisa importante, porque meu pai está com 90 anos de idade, minha mãe tem 80. Então você ser bem assalariado, com disciplina, multiplicado pelos anos, era para ele ter muito recurso. Eu consegui ajudá-lo e eu disse, pai, deixa eu administrar o seu recurso aqui e tal, para o senhor ver que dá. Então vai ser assim, o senhor vai ter que fazer desse jeito e vai dar certo. E como ele fala, a gente não consegue comprar, meus amigos conseguem. Pai, onde você quer comprar um terreno? Quero comprar um terreno ali. Fui lá com ele, negociamos, está faltando agora 3 ou 5 meses para ele quitar esse terreno. Aos 90 anos, é o primeiro terreno que ele compra depois de 55 anos. Aí eu falei, tá vendo, pai? Se eu tivesse feito isso ao longo da vida, isso ia ter um monte de terreno. Porque o bom administrador, ele precisa ter recursos sobrando. Recursos sobrando. Aquele que usa tudo que ganha, ele ainda não encontrou o ponto de equilíbrio. E não importa se é pouco ou se é muito, tá? Se é pouco ou se é muito. Há mais de 20 anos atrás, enquanto eu, naquela época, ganhava uns R$2.000 por mês, ganhava 8, 10. Só que eu falava para ela, você tem que fazer isso, assim e tal, por que você não faz assim? Não, eu quero aproveitar a minha vida, eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, e nós já falamos isso há 20 anos, para azar dela, ela está viva até hoje. E aí o que acontece? Por muitos anos, ganhando muito bem, não soube fazer, não é mesmo, um fundo de reserva que poderia abrir oportunidades para outras coisas, como também poderia socorrer no momento das vacas magras, né? Lembra lá de José no Egito, das 7 vacas gordas, lembra
você tem que reservar, você tem que guardar alguma coisa, e eu quero ensinar alguma coisa para vocês hoje aqui, referente a isso daí. Então aqui está, esse daqui é um momento ainda que eu trabalhava lá no Amazonas, né? Era secretário e líder de mordomia lá. Então essa área sempre eu trabalhei, mesmo antes de ser da área da mordomia. Depois eu fui, inclusive, da mordomia cristã da União Sul Brasileira também. Então trabalhava com muitos seminários desse jeito. E isso é um tabu, porque muitos têm dificuldade de falar sobre o dinheiro. Parece que é pouco espiritual falar de dinheiro. E a gente precisa quebrar isso, por isso que eu dou os parabéns aqui para o Jefferson e a equipe que está trabalhando junto com ele, porque isso aqui visa ajudar os irmãos na caminhada. Muitos não tiveram oportunidade de ter uma orientação, e isso aqui pode ser o início para grandes realizações. Eu colhi isso na minha vida, colho até hoje benefícios disso. Então quero falar um pouquinho para vocês, tá? Uma pergunta que sempre vem, assim, eu gosto de usar essa ilustração, né, para brincar um pouquinho, porque eles falam assim, ciência, a matemática é uma ciência exata. Então 1 mais 1 aqui no Japão, lá na América, em qualquer lugar, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 5 vezes 2 é 10, porque é uma ciência exata. Mas imagina uma situação que eu gosto assim de brincar, que eu falo assim, olha, imagina 3 amigos que eles sempre vêm aqui num restaurante ou numa lanchonete para comer alguma coisa junto ali e tal, e eles estão frequentando ali uma universidade, e o dono aqui já fez até amizade com eles e tal, porque eles sempre vêm ali e tal, não sei o quê, e agora eles vão ali como uma despedida, porque eles se formaram, vão se separar e tal, e aí quando eles comem ali, e no final eles pedem a conta, o garçom vem, não é mesmo? E traz a conta para eles, a conta dá R$150. R$150, se você né, não precisa nem ser muito bom de matemática, você vai descobrir rapidamente que é o quê? R$50 para cada um, não é verdade? Aí dá a conta lá, cada um dá os R$50. O garçom vem e traz para o dono, aqui no caixa. Quando chega no caixa, o dono fala assim, olha, eles estão todos felizes, vieram aqui durante muitos anos, eu vou dar um desconto de R$50. Devolve lá para ele R$50. Só que na hora dele levar os R$50, ele está com uma nota de 20 e 3 de 10, né? Aí o garçom pega ligeiro, pensa assim, mas como que eu vou fazer agora para entregar esse dinheiro aqui? Eles nem vão saber, vão estar felizes com o desconto. Ele pegou os 20 e colocou no bolso, e ele pegou os 10 e ele deu, toma aqui, ó, 10 para vocês ganharam um desconto, 10 para você, 10 para você. Eles tinham pago 50 cada um. Agora a conta deles ficou quanto para cada um? 40. Aí você pega e soma assim, 40 mais 40 mais 40 dá quanto? 120. Quanto está no bolso do garçom? Ué, mas não era 150? Onde estão esses outros 10 aí? Então, a matemática, se você não dominar, ela pode pegar uma peça em você. Entendeu? Tome cuidado com a matemática, tá? Eu fiquei quase meia hora no dia que você falou isso. Para descobrir, né? Descobrir aí. Tem um segredo. Mas olha como é que ela pode nos pegar uma peça, né? Aqui tem uma passagem na Bíblia que ela pergunta, uma parábola de Jesus, quem é aquele que vai construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se ele vai ter os recursos necessários para ele poder concluir o seu projeto. Porque senão, ele vai ali meio adoidado, sem pensar em nada, sem planejamento, e ele não vai conseguir terminar aquilo, e alguns vão até observar e falar assim, é um louco, jogou tanto dinheiro fora ali e tal, e coisa, não deu em nada. Então, a Bíblia espera que nós sejamos o quê? Bons administradores. A minha mãe fala assim, não, meu filho, mas tá bom, eu não tenho dívida, tudo que eu ganho eu gasto, mas assim, eu não tenho dívida. Então tá tudo certinho. Aí eu conto para ela aquela parábola de que recebeu ali 1 talento, né? Lembra lá? O outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 5. E quando o Senhor voltou, ele repreendeu o que tinha recebido 1, mas não multiplicou. Porque o que Deus coloca nas nossas mãos, a gente deve multiplicar. Então ele parabenizou o que recebeu 2 e entregou 4, o que recebeu 5 e entregou 10, mas o que tinha 1 falou assim, não, eu fiquei aí. Aí eu falei, mãe, a senhora é esse daí, da parábola, porque a senhora recebeu 1, não ficou com dívida nenhuma e também não multiplicou nada, entendeu? Aí quando o Senhor vem, ele pegou 1 que era dele, não ficou mais nada para a senhora. Aí ela, eu acho que tem sentido isso daí. Foi só tem que ter alguma coisa. Aí eu comecei com ela a fazer um plano lá com ela,
nas contas que tinha, só vai colocar R$300 todo mês. 300, ai meu filho, 300, não mãe, coloca, só vai sobreviver, só não vai morrer, fica tranquilo. E aí, uns tempo atrás aí, ela já estava com R$6.000. Só que tudo que aparece de especial, ela pega e fala assim, saca daquele dinheiro aí que eu tenho aí. Não, mãe, isso aqui não vou sacar assim não, vai deixar aí a hora que a senhora precisar mesmo, faz uma forcinha. Quando é que vai mexer ali? Diante de uma oportunidade muito grande que aparece, diante de uma emergência que pega uma peça, uma pandemia dessa que vem, um problema de saúde, uma catástrofe que acontece, aí você tem uma reserva. Porque se você não tiver, você vai ter que pegar dinheiro emprestado. E dinheiro emprestado, quando você toma, você paga juro. Mas quando você tem e você empresta, você recebe o juro. Então, nós temos que aprender a receber juros e não a pagar pelos juros. Entende? Ninguém vai ser próspero na vida que paga juros. Então a gente tem que ter isso como ideia. Eu devo receber. E ainda que é pior, quando você empresta para os bancos, ele te paga um jurinho desse tamanho, em comparação com aquele que você paga para ele quando você toma o dinheiro emprestado. Entendeu? Mas mesmo assim, você ganha menos ali dele. Se você empresta para ele, você tem condição de multiplicar o seu recurso. A taxa do Brasil hoje nossa taxa Selic, né? Agora baixou essa semana para 14,25, é o segundo, parece, maior juro do mundo. Isso vem há anos que é assim. Isso é triste para a nossa economia, é ruim para o desempenho das empresas, mas para quem é poupador é uma bênção. Se você tem dinheiro lá emprestado e está ganhando 14,25% ao ano, sabe quanto que nos Estados Unidos ganha? 2% no ano, 3% no ano. Então, por isso, muito americano vem e coloca o dinheiro dele aqui. Entende? Por quê? Vai levar 5 anos lá para ganhar isso daí. Então, nessa taxa de juros, se você consegue manter o que hoje a nossa economia paga, de 1% ao mês, praticamente líquido, é possível ainda encontrar alguma coisa perto disso, você dobra o seu valor investido a cada 5 ou 6 anos. Você colocou 10, daqui 5 ou 6, você tem 20. Aí daí mais 5 ou 6 você tem 40. Mas as finanças são um dos maiores campos de batalha entre os casais. O casamento é uma bênção. O casamento possibilita um aumento das rendas de pelo menos 40%. Porque você junta rendas, né? E mesmo quando não junta, alguém administra ali a casa onde você teria que gastar um recurso para, de repente, ter aquele serviço realizado. Então, casados, eles aumentam pelo menos 40% da renda deles em relação a se estivessem sozinhos. Então, o casamento é uma bênção, ele pode muito ajudar. Mas, nos Estados Unidos, 90% dos divórcios envolve finanças. E mais, isso aqui quando eu fiz isso, hoje esse índice já está, infelizmente, pior aqui no Brasil, mas eu não lembro se da última vez qual foi, mas é um índice maior do que esse. Mais de 60% das famílias, elas têm dívidas, tá? E ter dívida, vou te dizer assim, talvez não seja ruim. Calma lá. Eu, por exemplo, tenho uma dívida. Eu comprei um apartamento para mim. Esse apartamento, ele tem uma vista mar, inclusive, tá? É pequenininho, 70 metros só. E futuramente eles vão construir na frente, eu vou perder a vista mar lá. Eu já sei disso. Mas eu comprei esse apartamento, eu tenho uma dívida de 30 anos para pagar esse negócio aí, entendeu? Mas está sob meu controle, eu não passo aperto, isso já está no nosso orçamento. É uma dívida que eu tenho, mas é uma dívida controlada. O problema é essa dívida que não está sendo paga, que te traz estresse, que não está te produzindo nenhuma riqueza, entende? Se eu não puder fazer a dívida, é melhor, né? Eu comprei esse apartamento aí, financiado, né, na época, e tem pouco tempo que eu comprei esse apartamento por 515 mil. Hoje, se eu quiser vender por 750 mil, eu vendo na hora. Claro que eu não vou embolsar 750, porque eu tenho que pagar a dívida que eu tenho lá no banco. Eu paguei muito pouco ainda, né? Só 2 anos, é para 30. Mas antes desse, eu tinha um apartamento mais simples, da mesma forma. E era uma dívida até para 35 anos. Agora eu não consigo pegar para 35, eles acham que eu já sou velho e vou morrer antes de pagar. Aí eles já diminuíram para 30. Só que eu
eu compro o apartamento, eu coloco lá para alugar, e eu vou dizer para vocês que 80% do valor que eu pago lá para o banco, quem paga é quem está morando no meu imóvel. Entende? E eu fiz isso com outro. E aí o outro era para 35 anos. Com 7 anos, eu consegui, com a graça de Deus, quitar aquele imóvel, que era para 35 anos. Por quê? Uma prestação que hoje custa X, eu comecei pagando as últimas lá, tem 35 anos de juros acumulado até lá. Mas se eu pago hoje, todos esses 35 anos saem. Então a prestação que hoje é R$3.000, ela custa R$500, R$400 lá. É uma estratégia minha, pode não ser a sua, entende? Mas eu estou dizendo, essa é uma maneira que me possibilitou. O primeiro que eu comprei era um imóvel de 250. Como eu consegui fazer essa operação e ganhei na valorização do imóvel e nas parcelas pagas ali pelo inquilino, eu já pude comprar um segundo imóvel que era 500 mil. Se daqui 7 anos eu conseguir quitar esse daí, que provavelmente eu não vou por causa de outras questões, quem sabe eu poderia comprar um imóvel ainda um pouquinho maior, mais bem localizado, enfim e tal. Estratégia, leva tempo, mas o tempo vai passar para quem se planeja e para quem não se planeja, entende? E o preço que vai ser pago vai ser diferente, porque hoje eu abro mão de algumas coisas para poder usufruir mais à frente, e tem gente que escolhe o quê? Usufruir agora, e escolhe pagar o preço depois. Eu prefiro pagar o preço agora e usufruir depois, mas as pessoas que não são poupadoras ou investidoras, elas preferem aproveitar agora e elas vão pagar o preço quando? Depois, a vida inteira. Infelizmente, esse é o caso da minha irmã. Hoje ela não tem perspectiva, na idade que ela está, de poder construir alguma riqueza, enfim e tal, mas ela poderia ter feito isso muito antes. Eu escolhi o caminho diferente dela, pagava o preço. Então, às vezes eu ia assim num restaurante simples, ela falava assim, eu não vou nesse restaurante não, essa comida aqui é muito melhor. Eu falei, então você vai aí que eu vou aqui. Só que hoje eu posso ir nesse daqui e ela tem que ir lá, entendeu? E o dela com tendência de piorar, e o meu, graças a Deus, com tendência de melhorar. Entende? Então, tudo é uma questão de planejamento e de organização. A gente tem que ter um cuidado, vivemos numa época de consumismo, muita propaganda, um marketing excessivo, para te fazer pensar que você precisa de muita coisa, e Satanás usa isso para aprisionar as pessoas. Você imaginar nos seus armários e tudo mais, você vai ver que tem coisa que você não usa, que você comprou, eletrodoméstico, roupa, sapato. Tome cuidado, a gente tem necessidades e nós temos desejo. A gente deve atender às nossas necessidades, mas a gente deve dominar os nossos desejos. Devemos dominar os nossos desejos, tá? Pode passar aqui, por favor, mais uma. Essa daí eu acho que era a mesma, pode subir mais uma aí, acho que ela repetiu, tá? A estabilidade financeira é uma responsabilidade de toda a família, tá? Todos devem estar envolvidos nesse projeto, inclusive as crianças. Os cônjuges devem administrar juntos. E isso pode haver alguma diferença. Por exemplo, eu te falei que eu e meu irmão, nós temos escolhas melhores nessa questão ali. Mas eu e a Max temos tudo junto. A nossa conta corrente é a mesma, ela acessa a conta, eu acesso, a gente faz tudo junto. Tudo que eu ganho, que ela ganha, a gente soma, as dívidas que a gente tem, os compromissos são dos dois. Essa foi a maneira que a gente escolheu para administrar, para mim é melhor. Meu irmão administra diferente. Ele tem o salário dele, a minha cunhada tem o salário dela, e aí eles entraram em acordo assim, com o meu salário eu fico responsável por isso, isso e isso, com o seu você fica responsável por isso, isso e isso. E tem funcionado, eu prefiro a minha, por isso que eu faço, desse jeito. Mas há a possibilidade de ser de outro. Agora, é possível que um do relacionamento, ou o marido ou a esposa, tenha melhor controle com finanças e dinheiro e domínio próprio do que o outro, entende? Então, mesmo que seja administrado juntos, aquele que tem mais capacidade de lidar com os números, ele deve liderar isso daí. Então, lá em casa, sou eu que lidero. A Max reconhece que ela não tem a mesma habilidade assim com o dinheiro, mas se fosse o inverso, deveria ser ela, entende? Então, lá em casa, eu administro essas questões, ela fala assim, eu não quero nem preocupar.
E ela faz isso mesmo, vocês têm que ver, irmãos, bonitinho. Ó. Ela recebe o que ela recebe, ela fala assim, está aqui, é seu, pode usar. Porque ela sabe que eu vou cuidar das necessidades dela, das nossas contas e tudo mais, ela tem confiança nisso. Agora, tem lar que não é o marido que vai ter, às vezes é a mulher vai saber lidar mais, ela é mais firme, ela sabe, então, cabe a ela. Isso não quer dizer que quem tem a liderança, ele tem o domínio de dizer onde que usa, onde não é isso. Ele só é a pessoa que vai o quê? Respeitar as decisões que foram feitas, porque ele tem maior habilidade de administrar aqueles recursos, tá certo? Então, eu deixo aí uma ideia de que eles devem administrar juntos. Agora, o perigo é quando assim, não é nem administrado separado, igual do meu irmão. É tipo assim, é um segredo para a mulher, ela não sabe quanto que o marido ganha e o marido não sabe. Tem casais que são assim. Isso daí é um perigo, porque o casamento é uma sociedade. Imagina eu ser dono de uma empresa, né, e eu tenho sócios ali comigo, e eu falar assim, não, eu usei o dinheiro, mas você não pode saber quanto que eu ganhei no negócio que eu fechei. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Por quê? Se é uma sociedade, eu tenho que saber quanto que você está ganhando, quanto você está gastando, qual é o investimento que você quer, porque afinal de contas, é uma sociedade, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Ele duplicou aí, não sei porquê, pode passar mais um aí, é o próximo ali. Tá, agora eu vou entrar para você, não, é esse mesmo de baixo. Tá, aqui um insight, né? Planejar, o que é planejar? É pré-determinar com antecedência, né, o seu curso de ação. E quando você falha no planejamento, você já está planejando falhar, tá? Então tomem cuidado com isso. Então agora eu vou entrar na parte aqui do planejamento e, gente, eu vou falar uma coisa que ela é básica, ela é simples, mas ela vai diferenciar as crianças dos adultos, tá? Isso vai diferenciar quem vai alcançar alguma coisa lá na frente e quem não vai alcançar. É ter um planejamento. Esse planejamento, ele precisa ser claro, bem definido, né? O que eu quero comprar? Quanto que isso vai custar? Como que isso vai ser comprado? Entende? Então, por exemplo, se eu quero comprar esse celular e ele custa R$5.000, um exemplo. Então, eu vou dizer, eu tenho condição, o que eu quero comprar, o celular, então eu já sei o que é. Quanto que ele custa? É 5 mil. Como que ele vai ser comprado? Eu tenho condição de dar R$1.000 por mês, então eu já sei que ele vai ser comprado dando 5 prestações de 1.000. Um exemplo, né? Se eu só tenho condição de entregar R$500 por mês, eu já sei que é um projeto de 10 meses, né? Porque eu só posso dar 500. Estou dando um exemplo para isso, mas é para ser usado em qualquer área da nossa vida, tá? Você precisa, nesse planejamento, considerar despesas que são fixas, né? Você já tem despesas fixas e deve considerar algumas variáveis, que são aquelas que podem te pegar de surpresa. As fixas são uma conta de energia, embora ela possa variar, mas ela tem uma média mais ou menos. Você não gasta num mês R$100, no outro 1.000. Sua conta de luz vem sempre mais ou menos a mesma coisa, uma pouca coisa a mais, pouca água, né? Internet, luz, telefone, entende? Essas são contas fixas que você tem que considerar dentro do seu planejamento, tá? E aí eu vou agora aprofundar um pouquinho aqui isso daqui com vocês. Pode ir para o próximo, por favor? Então esse planejamento ele pode ser de curto prazo, para essas coisas aqui, coisa que você visualiza de repente dentro de 12 meses. Então, eu quero comprar uma roupa, isso é um de curto prazo. Eu quero passar as férias minha de final do ano agora, em 6 meses, é de curto prazo. Um móvel que você quer comprar, os impostos que estão sempre dentro de 1 ano, então isso é de curto prazo. Um planejamento de médio prazo, na próxima tela agora, ela vai mostrar, pode passar para a próxima, por favor? Ali, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um terreno, eu já quero umas férias especiais, não aquelas férias aqui que eu vou todo ano, não. Essa aqui já é umas férias um pouco mais elaborada, então ela é de médio prazo. Então já estou pensando aqui em algo que vai demorar de 2 a 5 anos para se realizar, por exemplo, entendeu? O do meu pai, o terreno que eu comprei para ele lá, quer dizer, ele comprou, né? Eu só administrei para falar, tá vendo, pai? Por que eles têm, o senhor não tem? Eles fizeram isso aqui, E aí meu pai comprou um terreno ali dentro de 5 anos. Eu falei para vocês que falta agora 3 prestações, ele já está louco para acabar isso daí. Vem a última.
mas é lá num lugar bonito, lá no bairro que ele mora, é o principal lote lá do bairro, na esquina, e aí ele fica todo orgulhoso, com 90 anos, passa lá e fala assim, ó, esse lote aí é meu, não sei o quê, né? Aí eu falei pro meu irmão, até falo, tadinho, né? Ele comprou, mas provavelmente nem vai usufruir disso daí e tal. E agora até falei pro meu irmão, vamos vender esse lote, vamos gastar esse dinheiro tudo com ele aí agora, porque está com 90 anos, não tem muito sentido, né? Mas assim, ele tinha esse negócio, eu nunca comprei mais nada, como é que pode? Eu falei, pai, então nós vamos comprar esse negócio. E ele se realizou com isso daí, foi uma maneira de poder ajudá-lo nessa caminhada, tá? E o que é um planejamento de longo prazo? Uma aquisição, a construção da casa própria. Falei para vocês, no meu, um plano de 30 anos eu tive que fazer, né? E aí, gente, tem prós e contras. Tem gente que vai falar assim, olha, não, é melhor você alugar a casa de alguém, porque você não tem dor de cabeça, a manutenção fica por conta deles e tal. Eu respeito se você busca essa alternativa, e ela é viável sim para alguns. Mas ela muitas vezes não leva em consideração duas coisas: a valorização da casa, tá? A valorização da casa, e ela não leva em conta que localização, porque cada vez a localização vai ficando mais cara. Então um preço acessível vai ficando cada vez mais distante de onde você gostaria de estar. Então, eu acho que para a maioria, tá? Não vou dizer para todo, porque senão é uma regra, mas para a maioria, ter uma casa própria, ela traz uma estabilidade emocional, uma segurança, sabe? Se tudo dá errado, você tem ali o seu cantinho, é muito bom pensar nisso daqui, tá? Faculdade dos filhos, né? Eu tenho um filho agora que ele está indo estudar no Canadá, né? A gente fez alguns planejamentos para isso, embora que agora eu estou me vendo desafiado a alguma coisa, porque o planejamento que eu tinha, para ser sincero para vocês, a igreja, como um pastor, ela pagaria, não a maior parte, mas uma parte dessa faculdade, tá certo? 25% do valor da faculdade até um valor X. E alguns aqui já estão sabendo, outros não, eu tenho tomado uma decisão agora, juntamente com a minha esposa, já comuniquei ao meu distrito, às minhas igrejas, a maior parte está aqui representada inclusive, eu e a Max estamos tomando uma decisão de nos retirarmos do ministério. Nós estamos saindo do ministério temporariamente. Por que eu digo temporariamente? Porque o meu plano é justamente me aprimorar mais academicamente. Estou indo para uma instituição adventista estudar, vou fazer um mestrado ali, e eu não contava no meu planejamento de que eu não fosse receber os 25% da faculdade do meu filho. Eu contava que eu teria que arcar com 75%, mas 25%, nem esses 25% eu vou ter mais, né? Porque ele vai começar a faculdade em agosto agora. Lá o ano escolar, onde ele está indo no Canadá, começa em agosto. Então, na hora que ele começa em agosto, eu estou saindo. E eu não tenho mais, depois de 31 anos que eu sou pastor, não tenho mais salário, não tenho mais casa, não tenho mais nada. E estou me sentindo um Abraão da vida, saindo da sua casa, da sua parentela, indo para um lugar que eu nem sei como que vai ser. Tenho algum recurso? Tenho, mas por ser em real e os meus gastos vão ser em dólar, é muito diferente do que eu tinha planejado para aqui, não dá para as minhas despesas ali. Mas Deus vai estar cuidando, nós temos um sonho de ser missionários, de poder ser enviados pela igreja. Você vai trabalhar nesse país, a igreja está precisando abrir ali um ponto de pregação, não tem quem vá. E eu quero dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A Max comprou a ideia e a gente precisa dominar o inglês. Eu sei um pouquinho, ela não sabe nada, e a gente vai para estudar nos próximos 3 anos e meio o inglês, para dominar isso e a gente poder ficar à disposição da igreja depois. Mas durante esse período, entende? Vai ser um momento de muita privação. Nós vamos morar num lugar o mais simples possível, o mais apertadinho possível. Nós não vamos ter, nós não temos nada de luxo, né? Mas comparado ao que a gente vai ter lá, o que tínhamos era de luxo aqui. A gente vai ter uma vida muito simples para a gente poder seguir, né, esse sonho que a gente tem. Então, mas a gente pensou em longo prazo. Eu não pensei na faculdade do meu filho agora, eu já penso nessa faculdade dele aí,
há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Porque o tempo vai chegar para quem planeja e para quem não planeja. Tá bom? Vamos lá então, falando do planejamento. E agora eu entro já para a parte final aqui. Um planejamento, ele precisa de um orçamento. Esse orçamento, ele basicamente, gente, é tão simples isso, mas é fácil de falar e é difícil de praticar. O planejamento, o orçamento, ele basicamente tem duas coisas. E eu até brinco assim, para a pessoa, pega uma folha em branco, quando você chegar em casa, e você vai colocar na frente dessa folha em branco, entradas, receitas. E aí você vai considerar tudo que você recebe. E você, se for como eu, você vai ver que vai ter no máximo 3 linhas, entende? Porque a gente não tem muita fonte de receita. Eu tenho a minha fonte de receita do meu trabalho, que a igreja me paga. A Max tem a fonte dela, é uma só, né, da empresa que ela tem em sociedade com meu filho. E nós temos esse aluguel lá. São as 3 linhas, o meu resume ali, 3 linhas. Mas aqui talvez tem gente que tem umas 10 linhas, né? Não sei. Deve ter gente aí que tem 10 linhas aí, né? Enfim, mas olha só, o meu dá essas 3 linhas só, tá? Aí quando eu chego ali e eu calculo essas linhas, eu ponho a somatória dela. Aí eu tenho, isso é fácil, todos nós podemos fazer. Do outro lado da folha, aí vem a parte mais triste. Agora eu vou pôr as despesas, saídas, tá certo? E aí você vai ver que não são 3 linhas, tá? Todo mundo tem muito mais linhas do que isso daí, tá? E aí assim, ó, partindo de que nós estamos no encontro cristão, eu sou um pastor, eu tenho uma visão muito clara de que eu não sou dono de nada, eu sou só um administrador dos recursos de Deus. Gente, uma coisa que é uma bênção para mim, não fique fora dessa bênção, você tem que ser um dizimista, tá? Isso daí é assim, ó, é o primeiro gasto que eu tenho, é o meu dízimo que eu devolvo para o Senhor. Eu devolvo lá, entende? E aqui, as pessoas que são aqui da minha igreja, eles vão perceber, meu dízimo, ele já vem descontado na associação. Eu até nem concordo muito com isso, né? Porque a gente acaba perdendo uma oportunidade de nós mesmos devolvermos. Mas é um cuidado que a associação tem para não colocar alguns pastores em dificuldade, entende? Então o dízimo dele já é descontado. Mas quem aqui é tesoureiro na igreja já viu, vai ver lá, eu tenho meu dízimo. Por quê? Eu não tenho a fonte de renda do meu aluguelzinho? Ele entra ali todo mês. A Max da empresa dela entra ali todo mês. Eu que administro isso daí. Então entra lá. E às vezes eu dou nas 5 igrejas. Porque eu faço assim, porque eu estou como membro da central, mas quando eu estou adorando na igreja tal, eu devolvo lá quando eu estou aqui, porque no meu caso é diferente, eu sou um pastor e eu quero que a igreja perceba que eu não estou cobrando deles algo que eu não vivo. Então todos eles, tesoureiros que acompanham, eles percebem, o pastor ele é dizimista, o pastor é pactuante. Aí é a segunda coisa, minha segunda dívida é o meu pacto, eu tenho que ter um pacto com Deus, entende? Porque o dízimo não me pertence, ele pertence a Deus, eu estou só devolvendo. Agora, o meu pacto é quando eu começo a demonstrar minha generosidade para com Deus, entende? Então eu tenho que estabelecer um percentual, o dízimo é 10%. Então eu descobri que nas 3 linhas da frente eu tenho o meu 100%. Quando eu viro para lá, 10% já vai para o dízimo. Quanto por cento vai ser de oferta? Você vai propor no seu coração. Tem que representar um sacrifício, não tem que ser algo que não representa nada, porque aponta para Jesus. Tem que ser feito com alegria também, entende? E é mediante as bênçãos de Deus. O que você devolve como oferta retrata as bênçãos de Deus. Se você se sente bem com isso e retrata, você continua. Se você acha, agora tem que ser um percentual, entende? Porque a moeda de Deus é o percentual. Não pode ser, porque tem inflação, você ganha mais. Por exemplo, eu ganhava mais agora, mas como é um percentual, o meu percentual vai permanecer o mesmo agora. O percentual de 20% para quem não ganha nada é nada, e o 20% para quem ganha muito é 20%, mas é 20% igual. Então não importa se eu ganho em real, se eu ganho em dólar, não importa se eu ganho muito ou pouco, ele tem que ser um percentual. Então coloca ali, tá? Eu comecei muitos anos atrás com 1%, passei a 3%, fui a 5%, tá? Cada um é uma experiência, tá? Mas hoje eu posso dizer da minha para vocês, eu devolvo 20% ao meu pacto. Eu devolvo os 10% de dízimo e 20% de oferta.
E aí você vai falar assim, nossa pastor, como que pode? Pelas bênçãos de Deus. Eu não faço isso como moeda de troca, é porque quando eu avalio as bênçãos de Deus na minha vida, e lembra que a oferta tem que ser mediante as bênçãos, eu teria que dar a mais. Entende? Mas Deus também não quer o nosso sacrifício como família, tá? Deus não quer que você, como tem algumas igrejas aí pentecostais, neopentecostais que ensinam, isso não é um ensinamento da palavra de Deus, mas você tem que pensar seriamente, entende? No seu pacto, que seja 5%, é 5%, que seja 10%, que seja 3%, você propõe no coração, mas seja um percentual, tá? Então eu devolvo ali 20% né, das minhas rendas como uma oferta. Esse é o meu plano, entende? E aí, deixa eu dizer para vocês que eu conheço, não é um, não são dois, não são 5, eu conheço vários pastores talentosíssimos que saíram do ministério, sabe por quê? Porque eles não conseguiam viver com o dinheiro do ministério. Eu conheço colegas hoje que eu aconselho, eles estão com dívidas. Eles ganham o mesmo que eu. Aí dá igual a história do meu pai. Mas como é que pode? Olha, o pastor Oasis, ele tem isso, ele comprou lá a casa dele, o apartamentinho dele e tal, não sei o que, eu não consigo nada. O mesmo salário, igual eu falei para vocês. Tem pastores que eu acompanho, eu fui administrador da igreja, acompanhei muitos casos, tivemos que demitir pastores, pessoas boas, honestas, mas perdidas na administração do recurso dele. E a esposa ganhava bem, que não era o caso da minha. Hoje ela ganha mais do que ela ganhava como professora, mas também não é. Eu ainda ganho mais do que ela, né? Ainda ganho mais do que ela. Mas olha só, e eu não tenho dificuldade. Você sabe quanto que um pastor ganha? Alguém tem ideia? Ou não? O salário bruto de um pastor, bruto, porque o líquido não vem, é R$ 7.500. Para quem já está há muitos anos na obra. O que começa é muito menos que isso. Esse é o salário bruto de um pastor. Tá? Mas aí vem os descontos, começar pelo dízimo, já vem descontado, alguma coisa que você participa de plano de saúde, de imposto, de tudo mais. Não é um recurso assim tão grande. Eu olho para o pastor, a igreja pensa de uma tal maneira como os levitas. Ele não é para ser o mais pobre da igreja e nunca vai ser o mais rico. Ele vai ser a média ali. Mas é algo que é acessível para grande parte das pessoas. Grande parte das pessoas. Entende? Mas eu já tive a oportunidade, agora, por exemplo, recentemente, por causa dessa minha viagem, eu vendi meu carro. Meu carro estava quitado. Eu não devia R$1, comprei ele à vista. Só o primeiro carro meu que eu comprei financiado. Só o primeiro. Eu estava com 20 anos de idade, eu comecei a pagar um carro. Mas mesmo assim, eu entrei numa espécie, não era um consórcio, eu nem gosto muito de consórcio, mas era parecido, porque era administrado pela própria Fiat, numa cidade que eu era pastor. O gerente da Fiat era um ancião da igreja, e ele falou assim: pastor, a gente criou um grupo de amigos, e a gente vai durante 36 meses comprar um carro, que é o carro X, na época, quando estava lançando o Palio, e foi até, eu tive a versão do Palio 500 anos, ele vinha com 5 estrelinhas, 500 anos do Brasil ali, era o mais bem acabadinho e tal coisa. Aí era assim, ó, a ideia, a gente compra um carro e divide o preço dele por 36, então a gente vai comprar esse carro à vista e vamos sempre dividir por 36, corria o risco de alguém ser inadimplente, mas a Fiat assumia a parte dos inadimplentes, entendeu qual é a ideia aí? Então eu comprei um carro em 4 anos, mas eu paguei o preço dele de à vista, porque todo mês, ó, esse aqui é o carro, ele custa 10 mil, divide 10 mil para 36, todo mundo dava a parte ali e um pegava o carro. Depois esse carro virava 12 mil no mês seguinte, pegava os 12 mil e dividia por 36. Eu comprei meu primeiro carro, assim, comprei um carro zero. Com 24 anos de idade eu tinha um carro zero. Entende? Mas depois eu percebi que não era um bom negócio. Para mim, eu estou falando, ter um carro zero, porque é uma desvalorização muito grande e tal. E aí eu comecei a pegar carro sem não vai sair. Eu nem precisava de ter esse consórcio, que era uma boa ideia, ele deixou de existir. Eu sempre comprei meu carro à vista. À vista. Por quê? Porque eu me planejava para isso daí, entende? Mas enfim, eu estou contando casos para vocês e eu tenho que terminar aqui. Eu estava falando das receitas do lado da frente, o próximo ali vai falar das despesas, pode passar o próximo ali, e aí você vai descobrir que você tem muitas ali, eu coloquei o dízimo, oferta. Olha qual é a terceira
fundo de reserva. O terceiro compromisso que a gente tem que ter, se você quer ter algum sucesso, é o quê? Você ter um fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? É uma poupança. Entende? É o que você vai poupar. Pastor, de quanto que tem? O dízimo é 10%. A oferta, vamos supor que seja mais 10%. Você já tem só mais 80%. Quanto que você vai poupar por mês? Bom, se você está endividado, você não vai fazer um fundo de reserva, porque não faz sentido você começar a economizar agora, enquanto você tem dívida pagando juro. Então, tudo que entrar, você tem que pagar essa dívida para você eliminar esse juro. Mas imaginando minha mãe lá, que não tem dívida nenhuma, ela ganha, mãe, só tem que colocar um percentual aí do que a senhora ganha, e aí ela começou com 5% e depois passou para 10%, né? Que ela estava ganhando 3 mil, e aí ela colocava R$300, era o fundo de reserva dela. Gente, isso aqui tem, esse fundo de reserva é o que vai te permitir, tá bom? Então, ele vai ter que ter o tamanho dos seus sonhos, da sua ambição. Então, você não considerou ali, olha, eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que comprar uma casa. Você vai colocar aqui, quanto você precisa poupar? Quanto que você precisa, por quanto tempo? Você vai colocar ali, entende? Então, para aqueles que conseguem equilibrar as suas finanças, 10% aqui seria algo assim que já vai fazer uma boa diferença. Mas claro, se você consegue poupar mais do que isso, você vai num tempo menor, numa velocidade maior, alcançar objetivos que outros vão demorar o quê? Mais tempo, tá? Mais tempo. Então, eu já tive ali também 5%, meu fundo de reserva, passei a 10%, eu cheguei a ter 20% a 25% de fundo de reserva do que a gente ganhava, entende? Então, você tem que estabelecer ali. Aí você vai descobrir, se eu pus 10 lá, 10 aqui, eu só tenho mais 70% para isso daqui. Você tem que transformar isso aqui também em percentual, entende? Você tem que transformar, eu vou ter gasto ali com aluguel e moradia. Eu tenho uma próxima tela ali que eu vou mostrar para vocês, talvez de cabeça não é, mas a Fundação Getúlio Vargas, ela mais ou menos, você vai encontrar isso, ela vai propor uma média, por exemplo, de aluguel e moradia, você não deveria gastar mais do que 30%, me parece, do que você ganha. Entende? Então, se você paga aluguel e o seu aluguel representa 40% do que você ganha, ou você abaixa esse valor, ou você passa a ganhar mais, ou você muda desse lugar, porque você está comprometendo o seu orçamento. Entende? A prestação que eu pago lá, eu considero ali, ó, no aluguel ou moradia, né? Eu estou construindo a minha casa para o futuro. Então, eu considero, porque o aluguel que eu recebo lá, ele paga uma boa parte, mas não paga tudo. Então, eu considero um percentual ali, tá? Aí você vai colocar isso daqui e você vai pôr mais coisas. Eu acho que tem mais uma tela ali com mais coisas que você deve considerar lá. Transporte, né? Que você gasta de ônibus, ou de gasolina, ou de Uber, né? As despesas com veículo, manutenção, você tem que colocar ali, educação, lazer, seguros, outros. E aí você vai somar isso aqui no final. Você ganha lá 5, e aí você fez a conta que deu 5.500. Está errado, não vai bater. Pastor, e como é que resolve isso daí? Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Não tem milagre. Você consegue ganhar mais? Se sim, isso não representa sacrificar a sua qualidade de vida, ganhe mais. Não, eu não consigo ganhar mais. Então, eu sinto muito dizer, corta. Corta onde? Olha para lá e vê o que é a sua prioridade. O que é a sua prioridade? Minha prestação do carro está muito caro, você precisa então repensar isso. Estou gastando muito com lazer. E aí aqui vai entrar uma coisa importante que a irmã Célia falou aqui. Eu vou falar para vocês, eu não faço isso mais, mas eu fiz isso por mais de 15 anos até me disciplinar. E eu faço isso eventualmente uma vez no ano para ver se eu não estou perdendo a linha. Se você tem uma meta de quanto que você tem que gastar, você tem que anotar tudo que você está gastando, entende? Porque se você pergunta assim, quanto você está gastando de pão e leite por mês? Você não tem nem ideia, você não sabe onde seu dinheiro está indo. Quando você coloca no papel e você falou assim, eu vou gastar de compra R$500 por mês, e você olha, você está gastando 1.700, você identifica um problema. Olha, eu fiz aqui uma meta de gastar 500, estou gastando 1.700, mas se você não anota,
você não consegue descobrir onde está o ralo. Porque, você já viu cartão de crédito? Cartão de crédito vem ali, R$30, R$20, parece um pouquinho. Quando você vai ver lá no final, dá R$2.000, dá R$5.000, dá R$10.000. Aí meu pai até um dia falou, não, eu vou fazer essa conta, não é possível, só tem comprinha aqui de R$15, como é que deu isso tudo? Aí ele fez a conta, era aquilo mesmo. Eu falei, tá vendo, pai? O pouquinho aqui que você pega, né, mas multiplicado por um monte de vezes, ele vai virar uma grande conta. E assim também é quando é a nosso favor. Uma coisa pequena que você faz, uma economia, mas consistentemente ao longo de uma vida, você acha que não, mas isso vai fazer a diferença no final. E antes começar tarde do que nunca, tá? Não tem ninguém, não, melhor tarde do que nunca. Então esse aqui é um segredo que eu levei para mim. Essa segunda parte da folha minha, graças a Deus, nunca foi maior do que a primeira, nunca foi. E eu já ganhei, como falei para vocês, quando eu comecei, entrei na obra, eu ganhava apenas 49% do que hoje é esse teto, né? Então, arredondando aqui para 50%, eu ganhava R$3.500 ali, quando eu entrei, né? Isso já corrigido, né, financeiramente, não era isso naquela época, mas colocando o equivalente nos valores atuais, é como se eu ganhasse isso, entende? E aí, com 4 meses que eu era pastor, eu não tinha nada, meu pai não me deu nada, minha mãe não me deu nada, eu ganhava muito pouquinho. Com 4 meses, eu comprei uma moto, eu era jovem, né? Comprei uma moto grandona, daquelas assim, que parecia até de fazer trilha, né? Uma moto linda, e eu comprei isso daí. E já tinha gente ali, muito tempo no ministério, pai, como é que você comprou essa moto aí e tal? Olha aí, o carro que eu ando lá era uma furreca, sabe? Uma furreca. Mas assim, porque eu já tinha um plano, não, eu posso gastar tanto aqui, eu vou gastar isso daqui. E aí eu gastei e eu comprei essa moto aí em 1 ano. Fiz 12 prestações. Olha só, era um menino, estava com 24 anos. Entende? 24 anos. E enquanto eu comprei essa moto, gastei só 1 ano, né? Foram 12 parcelas que eu fiz ali, eu entrei naquele tal consórcio que eu falei para vocês, e aí eu era ainda solteiro, com 24 anos, eu fui para o meu casamento, e na hora que saiu, eu estava com um carrão zero lá para minha noiva entrar no carro, assim, ó, hein, James? Ela falou assim, nossa, acho que eu fiz um bom negócio, mal sabia ela. Acabamos de casar, ela entrou num carro zero, entendeu? Mas, irmãos, é possível para quem se planeja, mas para quem se planeja, ele vai falar assim, não, isso daí deve estar mexendo com coisa errada, não é possível, que não sei o que, né? Tinha um amigo que era pastor, né? Aí ele falava para mim assim, não, fala a verdade, você tem uma boca aí de tráfico aí em algum lugar aí, né? Era brincadeira dele, né? Porque ele falou assim, rapaz, eu não consigo fazer isso não, que não sei o que e tal, mas é a disciplina e a constância. Então, eu quero terminar agora, aí saiu a nossa página. Então falei sobre o cuidado ali de você anotar os gastos, porque aí quando chegar no final do mês, você vai pegar tudo que você gastou do item vestuário, soma tudo, ficou dentro do que você tinha planejado? Beleza, então você está mantendo o que foi planejado. Agora, se não ficou dentro, ali ó, essa daqui é a sugestão de orçamento, lá que eu falei para vocês. Isso aí, ó, o governo montou isso daqui, para você ter uma ideia. O meu vai ser diferente, tudo bem, você pode encontrar o seu, mas para quem não tem uma ideia, ali ele fala quanto que você deveria destinar, mas presta atenção, o governo não está preocupado se devolver o dízimo e oferta, então ele dividiu 100% ali sem considerar dízimo e oferta. O seu desafio é maior, porque você tem que encontrar ali, né, um percentual, ou seja, você vai ter que diminuir alguma coisa daquilo, porque a sua primeira dívida é com Deus. Então, seu dízimo, sua oferta, e veja, o governo não considerou que você faz economia. Então, você tem que fazer isso, o governo não está preocupado se você vai economizar. Então, mas ali está uma ideia para você ter ali, você adaptar isso daí. Então, eu termino dizendo que o que ajuntou Deus, que a dívida não separe. Deus abençoe vocês, que ajude vocês, e que vocês tenham grandes realizações. Saiba o seguinte, você escolhe pagar o preço, ou paga o preço agora e usufrui depois, ou você usufrui agora
e paga um preço depois. Não tem jeito. Isso também não significa, eu já fui um pouco mais radical, né? Também falando, estou usando muito meu exemplo, é porque é o que eu vivi ali. Eu tive fases mais imaturas, já teve época que eu poderia, numa ocasião ou outra, lembra que eu usei o exemplo do restaurante, né? Eu poderia ir nesse daqui, mas eu continuava indo naquele. Hoje eu vejo que eu deveria ter ido a maior parte naquele realmente, mas uma hora ou ocasião especial, eu também deveria usufruir desse daqui. Eu reconheço isso, entendeu? Mas isso vai vindo com a maturidade, com a vivência, com o planejamento, entende? Quando eu comecei, eu estudo esse assunto aí desde que eu entrei. Eu falei, não, eu quero tal. E tanto é que a igreja me reconheceu aí em 3 associações onde eu fui líder de mordomia cristã, porque é algo que eu gosto e eu entendo que essa é uma responsabilidade nossa da igreja, ajudar os irmãos. Eu descobri que tem irmãos que não são fiéis, não é porque eles não creem no dízimo e na oferta, sabe por quê? Porque eles não sabem administrar. Então, se eu como pastor consigo ajudá-los a ser melhor administradores, eles vão ter maior bênção de Deus, porque vão ser dizimistas, ofertantes, vão administrar melhor esses recursos, e isso vai ser uma bênção para eles, para a família deles, para a comunidade eclesiástica, a igreja, que precisa dos recursos para poder manter os seus projetos. Então eu descobri que isso aqui é uma maneira de compartilhar o que eu vivi, o que eu experimentei, e que pode ser vivido e experimentado por qualquer pessoa, independente do quanto que ganha, tá? Porque uma pessoa que ganha pouco, mas tem disciplina, ela consegue ir mais longe do que quem ganha muito e não tem disciplina. Quem não consegue, lembra do que Jesus vai falar? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não consegue se organizar com um salário mínimo, se você ganhar 10 salários mínimos, você não vai saber se organizar também, porque você não tem planejamento, entende? Então o que a gente está falando aqui é de um planejamento, porque você, quem é fiel no pouco, consegue ser no muito. Quem administra bem o que é pouco, administra o que é muito. Mas quem se perde no pouco, coloca muito, ele logo aumenta o padrão de vida dele e tal, se perde, e ele não consegue fazer fundo de reserva e tal, porque ele tem um estilo de vida gastador. Por dizer que a pessoa sobra uma reserva, onde seria mais viável o pastor sabe muito? Sim, boa pergunta, boa pergunta. Isso aí já daria mais de 1 hora, né, para a gente poder falar sobre investimentos e tal e coisa. Mas assim, eu vou só dar uma pincelada. Tome bastante cuidado, especialmente se você não está acostumado, porque você tem diversos tipos de investimentos. Para quem está começando, eu orientaria a buscar algo que é coberto pelo FGC. Então eu diria assim, para quem está começando, busque, né, um CDB, busque um CRI ou um CRA, né, que é um crédito para agricultura ou para, acho que é indústria, o CRI ali que chama, né? Porque esse também tem cobertura FGC, mas você pode também entrar no Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem hoje coisa muito boa, que é garantido pelo governo, gente. Tipo assim, pode acontecer igual aconteceu na Venezuela, mas se acontecer o que aconteceu na Venezuela, onde seu dinheiro estiver, até debaixo do colchão, acabou tudo mesmo. Então, assim, o fundo de reserva no Tesouro Direto, que é o que o governo paga para você, e ele pode imprimir até dinheiro para te pagar. Por exemplo, tem hoje Tesouro Direto vencendo em 2036, tem até para 2028, às vezes aparece, porque assim, quando alguém vende precipitado, precisa, e esse é um problema, você tem que saber, se você vende, você vai pagar uma penalidade por isso daí. O CDB tem uns que você pode liquidez diária. Então esse fundo de reserva, e quanto que deve ser o meu fundo de reserva? Eu não falei sobre isso. Você deveria ter pelo menos 6 meses do que você ganha hoje. Então você e sua esposa ganham quanto? Nós ganhamos 10 mil. Você deveria ter pelo menos 60 mil para te socorrer numa emergência. Entendeu? Um exemplo. Mas esses são os caminhos assim iniciais que eu indicaria para vocês. À medida que você começa a mexer com isso, estudar, abrem outras possibilidades, elas trazem ali um risco maior, mas são muitas delas administráveis. Então, assim, tomem cuidado com isso daí, mas eu indicaria buscar aí um CDB, um CRI, um CRA, um tesouro direto, preferencialmente. Você vai ter opções ali, mas lembre disso,
sempre vai mostrar lá quando é que você pode sacar. Então tem que ser esse o dinheiro que você não está. Você pensou num planejamento, você está daqui 10 anos, vou comprar uma casa daqui 10 anos, você pode colocar lá para daqui 10 anos, você não vai usar esse dinheiro antes. Né? Mas considere que se você precisar antes, você vai pagar uma penalidade que pode não compensar o saque antecipado. Gente, uma salva de palmas para o pastor. Eu queria só, antes da gente terminar, dizer como que nós vamos seguir agora os próximos passos. A gente fez esses 21 dias para quê? Para lançar essa semente no coração de vocês. Colocar no coração de vocês o desejo de viver uma experiência de transformação. O primeiro passo é a gente saber aonde está indo o dinheiro da gente, por onde que está saindo os recursos sem a gente perceber. Cuide dos centavos, que o dólar vai cuidar de si. Então, se a gente prestar atenção nos centavos, vocês não têm ideia do que vai acontecer, porque você vai começar a ver que o dinheiro ele vai crescer em vez de diminuir. A proposta é, agora, nesse momento, a gente prestar atenção onde está indo o nosso dinheiro, ok? Qual que é o segundo passo? Sabedoria no consumo. Como nós iremos consumir da agora para frente? Porque vocês sabem que tem ciência até no consumo, até na forma de você comprar algo. Existe um capítulo só sobre o consumo, e a gente vai se deitar nele. Por quê? Porque a gente compra pelo quê? Pela emoção, não pela necessidade. O primeiro passo é dizer o dinheiro aonde ele tem que ir antes dele chegar. Porque 5% da população, 5%, gasta menos do que ganha e investe a sobra com sabedoria. Mas antes de todo mundo ir embora, eu queria só convidar todo mundo, vem cá, todo mundo aqui na frente, vamos tirar uma foto?